Vamos lá! Hoje o tema é sobre casamento, alteridade no casamento. Chegamos finalmente na metade do livro. Estamos no capítulo 18 desse livro e eu me perdi de mim mesmo. Alguém me viu por aí? O autor é Agnaldo Paviani, que traz vários capítulos, né, pra gente trabalhar o autoconhecimento. Já trabalhamos outros capítulos, para quem ainda não viu, que está aqui nos assistindo hoje. Deixa eu chamar a Andressa. Ele traz muito autoconhecimento, com capítulos fáceis da gente entender, né? Então aproveitem, se vocês não adquiriram esse livro, recomendo, super recomendo, está sendo muito útil para mim e para a Andressa. A Andressa já leu, agora está lendo de novo e várias fichinhas começam a cair, né? Enquanto ela não entra, sugiro vocês passarem um aviãozinho aí para quem possa se interessar, né? Convide as pessoas para participarem dessa live, das outras que foram tão importantes quanto essa que nós estamos aqui começando. Então, mande um aviãozinho para quem vocês gostariam. Aproveitem para compartilhar, né? Para ver se as pessoas participam e promovam o nosso canal. Afinal de contas, é um trabalho voluntário que eu e a Andressa estamos fazendo com todo o nosso conhecimento da terapia energética, espiritual, da psicanálise, para a gente poder dividir aí um pouco com vocês o nosso conhecimento, a nossa interpretação de tudo que acontece, né? Na verdade, a gente traz para dividir um pouco até das nossas experiências que a gente tem com os nossos assistidos. Ó, já mandei bastante aviãozinho aqui. Andressa, você está conseguindo entrar? Vou te convidar novamente para você participar aqui com a gente. Vamos ler, tem muita coisa para a gente falar desse capítulo sobre casamento. Aí, Oi, tudo bom? cheguei. Tudo bem? Coisa boa. E aí, como é que tá o frio hoje? Melhorou, né? Tá bem intenso, né, o frio? Hoje deu uma melhoradinha aqui em São Paulo, mas tá gostoso. Vamos começar? Bora. Ah, ô Rê, não sei se você já falou, mas eu vou me antecipar aqui um pouquinho. Eu queria que você, dona Renata, falasse sobre a mesa azul dessa semana da mesa azul que você está fazendo, se ainda tem horário. Legal. Obrigada. Obrigada por lembrar. Então, semana passada a gente falou, semana passada e retrasada, a gente falou muito sobre o tema da depressão, né, que está acometendo aí várias pessoas por vários motivos. Então, depois da nossa live da semana passada, eu resolvi oferecer, né, para as pessoas que estão nesse processo da depressão, da ansiedade, uma sessão de terapia com a mesa azul. A mesa azul é uma mesa, digamos, das nossas próprias obsessões. Então, ela ajuda a limpar o campo energético das pessoas, elevar, fazer uma elevação espiritual. Oi, Iona, seja bem-vinda, coisa boa te ver aqui. Estou aqui explicando sobre a mesa azul, que é uma ferramenta que eu trabalho e que eu ofereci para as pessoas que estão em depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, e que ela ajuda na limpeza espiritual, elevar, dar um equilíbrio energético para a pessoa, porque quem está em depressão, ela se sente sem energia, sem força, sem coragem para viver, né? Então, essa semana, até sexta-feira, eu ainda tenho poucas vagas. Tem uma na quinta, uma na sexta, mas enfim, quem se interessar e quiser participar, me mande no direct ou me chame pelo contato da Bio, porque é um trabalho belíssimo, é um trabalho que a gente trabalha, inclusive, as nossas vidas paralelas. É um assunto bem profundo, mas a gente cria vidas paralelas e a gente precisa, às vezes, limpar esse campo para a vida fluir. E a mesa azul contribui muito, potencializa muito essa questão da melhora. É como se fosse um soco na cara, né? Para a gente limpar. Eu fiz para você esses dias, né? A respeito É. da mesa azul para o seu lado profissional, né? Na verdade, para sua empresa. E depois, numa outra live, se você quiser comentar,
Eu acho que é Eu bem. queria até deixar meu depoimento aqui ao vivo, porque não tem demagogia aqui. É o que é. Nós finalizamos um bloco de tratamento, a Renata é minha terapeuta hoje, e a gente sentiu que ainda faltava alguma coisinha, né, porque eu, Andresa, estava tratada. Então, nós, numa conversa de psicanalistas, a gente entende que a nossa empresa, ela é uma entidade viva. Então, nós, né, em tratamento, entramos num conceito de que vamos trabalhar, então, a minha empresa. A minha empresa, Espaço Lotus, ela tem a minha energia. Então, vamos dizer que o meu campo profissional, que não era o meu tratamento inicial, mas o meu campo profissional, ele estava entrelaçado em várias outras situações da minha vida, da minha vivência, vamos dizer, desta vida. Então, coisas boas e coisas ruins. A gente está sempre muito interligado a tudo. Então, eu percebo que essa mesa, esse tratamento da mesa azul veio para desamarrar esses nozinhos, para desentrelaçar as coisas que estavam impedindo que o Espaço Lotus dê mais um passo. E eu percebi isso muito forte, Rê. Isso até eu quero deixar ao vivo aqui o meu depoimento, que foi maravilhoso. Já estou indicando para várias pessoas, porque eu acho que faz todo sentido a gente também tratar a nossa empresa, no meu caso, o meu espaço, né? Meu espaço terapêutico, para que eu consiga também dar o meu melhor para quem está chegando, né? E foi assim um despertar, porque de uma semana para outra começou a aparecer aqueles assistidos que já haviam feito um primeiro contato, que não conseguia chegar por algum motivo, chegaram. E estão aí agora fazendo o tratamento comigo. Então, assim, só gratidão à Renata e ao tratamento da mesa azul. É, Para mim foi perfeito. é muito revelador, né? Às vezes a gente É, pensa, porque a mesa azul, ela é um computador. E a gente faz toda uma reprogramação para a coisa fluir, né? Para a vida fluir. E como a mesa trabalha numa frequência do amor, ela só traz benefício. Essa é a é, ideia. E que bom que deu certo, que bom que está dando certo. sim. E ainda vai encher sua agenda, se Deus quiser. Amém, já está. Vai fluir. Legal, obrigada, Andressa. Que bom. Obrigada pela confiança também, viu? Eu acho que tudo que é bom e faz bem, a gente tem que compartilhar. Né? Eu não tenho essa ferramenta, então eu estou indicando para os meus assistidos para passarem por uma avaliação com a Renata, porque eu acho que ela faz um diferencial no tratamento. E fica aí a dica para quem quiser, contate a Renata e faça essa avaliação com ela, que eu acho que é muito bem-vinda. Legal, obrigada, Andressa. Obrigada. Bom ouvir esse depoimento. Sim, claro. Apesar de eu ser só o meio, né? Eu falo que a espiritualidade, o seu eu superior é que faz todo o trabalho, mas é muito É, gratificante saber que eu posso operar essa mesa para trazer benefícios para a vida das pessoas, né? é, Não só depressão, mas elevação da saúde, trabalho, para empresas. Realmente é uma ferramenta transformadora, digamos assim. é. Exato. Para mim foi perfeito. Esse finalzinho de tratamento com o fechamento da mesa azul, para mim, ó, foi perfeito. Que bom. Fico feliz. Vamos lá para o Olha, próximo capítulo? vamos, Ó, hoje a vamos. gente vai ler sobre alteridade no casamento. Chegamos na metade do livro. É, Vamos lá. O que esse capítulo traz, né? Ó, tolerar a existência do outro e permitir que ele seja diferente ainda é muito pouco. Quando se tolera, apenas se concede. E essa não é uma relação de igualdade, mas de superioridade de um sobre o outro. Deveríamos criar uma relação entre as pessoas da qual estivessem excluídas a tolerância e a intolerância. Quem disse isso foi José Saramago. Adoro as leituras dele. É bem uhum, interessante. Mas entrando no contexto do autor, né? Ele fala assim: interessante, todo encanto do namoro pode se transformar em grande decepção, como num passe de mágica quando passamos a dividir o mesmo teto. De uma hora para outra, o príncipe encantado vira sapo. Basta algum tempo de convivência diária para percebermos características até então escondidas ou disfarçadas. E passamos a ter vários sentimentos contraditórios, como admiração e repulsa, amor e ódio. Só a rotina e a convivência diária trazem à tona a nossa verdadeira personalidade. Quando nossa casa é a casa do outro e a casa do outro é a nossa casa, é chegado o momento de expressarmos quem verdadeiramente nós somos, pois já estamos dentro de uma zona de conforto, não sendo mais necessários alguns disfarces. Então, os sentimentos mais à vontade para sermos nós mesmos. Afinal, estamos em casa. Porém, tanta intimidade exige de ambos os parceiros adaptação.
que nem sempre é fácil. Eu posso dizer que, assim, eu casada, né, com essa experiência, a gente percebe o tanto que temos educações diferentes, temos costumes diferentes, temos maneiras diferentes de encarar a vida. Eu sou casada com um baiano. Então, a diferença ela é muito grande. Mas não quer dizer que eu sou superior a ele ou ele é superior a mim. Nós somos apenas diferentes. E quando a gente se encontra, né, eu falo, a quatro paredes, né, fechado, a gente precisa saber lidar com essas diferenças que são às vezes gritantes, né? E a gente precisa aprender a lidar. Afinal de contas, a gente disse o sim, né, na beira do altar, na frente do padre, porque lá atrás, principalmente na época de namoro, hoje eu tenho mais consciência disso, mas a gente quer mostrar sempre o nosso lado bom, né? O nosso lado conquistador, o nosso lado gostoso, porque é um amor, é uma descoberta. Mas no fundo, a gente carrega com a gente várias dores de infância, né? Vários problemas que a gente tem com os nossos familiares, mas que na época de namoro a gente não mostra nada disso. É. Né? Então, quem diria eu me casar com uma pessoa que eu não admirava a mãe e não pensava, digamos que o filho, eu estou supondo, tá? Adoro minha sogra. Supondo que o meu filho, que o filho dela, com quem eu casei, poderia ser aquela sogra que eu não gostava. Porque ele está mostrando uma cara na época de namoro. Mas a nossa ancestralidade não nega, né? Quem nós somos. Eu diria que esse primeiro momento, né, nós somos voltados, a nossa persona, né, nossa máscara, ela é voltada para conquista. Então eu visto essa máscara, né, de que eu sou bonzinho, eu sou príncipe, eu sou princesa. Então, né, diria, né, até levando para um lado mais feliz, assim, mais descontraído, eu não peido, eu não arroto, né, eu sou aquela pessoa perfeitinha, que a gente só vai encontrar certos defeitos e certas coisas quando a gente está casado mesmo. E aí, quando existe o casamento, né, ou a relação estável, de que forma que seja, independente, então você vai para uma zona de conforto, onde você, pronto, eu já conquistei. Então agora eu posso ser quem eu sou. E aí é onde que começa a dar os choques de compatibilidade, incompatibilidade, né, de um com o outro, a minha família, a sua família, o meu, o seu. E então começa aí a realmente ver quem somos, né? Mas esse primeiro momento acho que é muito importante, é a gente só se respeitar, né? Porque nós também temos defeitos. Né? E muitos dos defeitos que a gente vê no outro são nossos reflexos, mas a gente nesse primeiro momento está muito no embate do que eu quero, como eu quero, é o meu jeito, não é o seu jeito, e eu não sei, eu hoje tenho 46 anos, mas quando eu casei com 21, eu trazia uma imaturidade muito grande, e naquele momento, a minha dor emocional, que hoje eu entendo como uma dor emocional, mas eu precisava ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a dona de casa perfeita, né? Só que nesse contexto, o que, que seria uma perfeição para mim? É o que a minha mãe me ensinou. E aí chocou diretamente com o que a minha sogra era, porque são famílias diferentes, culturas diferentes. Então, eu falo que se você passou do primeiro ano, você vai tranquilamente para os próximos, mas o primeiro ano é muito tenso, né? Porque é o encaixe dos dois, de quem eu sou, quem você é, vamos conseguir respeitar ou não, vamos nos respeitar ou não. Então é bem importante esse primeiro momento, mas passou a conquista, a máscara cai. E aí vamos ver quem é quem. Gente, não tem idade para isso, né? Porque, olha você casou super nova, eu já casei super tarde. E é assim, quatro paredes mostra realmente quem nós somos. Mas não há nada de errado, porque nós somos seres em evolução, né? Seres humanos em evolução, em aprendizado, em conquistas. E tanto nós como o nosso parceiro tem os defeitos e tem as virtudes. O problema é Sim, saber como lidar com tudo isso, né? com tudo isso, é verdade. Ó, vamos continuar? Vamos. Certas palavras como eu, meu, seu, teu são deflagradoras de grandes discussões.
Por exemplo, meu dinheiro, sua família, seu trabalho. Necessário se faz, pois, aprendermos a usar o plural. Mas como nos comportar diante de tantas diferenças? Afinal, são dois adultos vindos de pais diferentes, de educação diferente, vontades diferentes e personalidades diferentes, dividindo e compartilhando praticamente tudo. É o que eu falei, né? Nós somos É, diferentes. Olha, você casou com uma pessoa que foi criada na mesma cidade. Eu casei com uma pessoa de outro estado, completamente diferentes, tradições diferentes. Então, não interessa, é, é, não interessa da onde é. O fato é, não foi criado na tua própria família. Então, a tendência, até com primos, né? Que são próximos, quem casa com primos, é. também passa por essas diferenças. E não há nada de errado. A... Quer falar? Não, você ia falar que acho que nesse contexto que ele trouxe, né, o meu, o seu, o meu dinheiro, o seu trabalho, enfim, é se respeitar, né, enquanto tentar trazer o nosso, né, porque juntou os dois para um propósito só do relacionamento, né? Não quero dizer que não precisamos ter a nossa individualidade, precisamos e é saudável, mas tentar remar para o mesmo lugar, né? Então não é o meu, o seu, é o nosso casamento, a nossa vida, o nosso relacionamento e o que que nós vamos construir a partir de agora, trazendo o que eu tenho de melhor e o que você tem de melhor para a gente construir a nossa vida, o nosso relacionamento. Então, talvez, muitas vezes, na maioria das vezes, se permitir também experimentar o que o outro está trazendo, né? Porque nem é de todo ruim. É só uma forma diferente de olhar, de fazer, de agir. Então, se permita. Eu nem sei se eu devo ir por esse caminho, Andresa, mas me veio aqui alguns assistidos, né, que comentam é, essas diferenças, né, do que é meu, do que é seu, do que é nosso. Então, tem casais que separam as contas, que separam as atividades da casa, né, que separam os amigos. E o casamento? É, Eu não sei, eu tenho uma relação muito boa com meu marido nessa questão de tudo que é nosso, né? Então, eu não tenho, digamos, problemas desse tipo, né? Porque toda relação tem suas desavenças, né? é, Mas eu percebo muito as dificuldades, porque o marido ganha mais ou a mulher ganha menos, e daí começa a ter atrito, porque eu tô pagando a mesma quantia das despesas que meu marido, que ganha mais, paga. Então, por que o casamento, né? Por que não tudo dividido? E junto e misturado e separado, né? Eu lembro que eu tenho uma conhecida que fala, não, meu salário vai todo para as férias. E o dele paga as despesas e as necessidades básicas. Olha que legal, né? Então, é, se planeja. Mas eu vejo muitos casais entrando em atrito quando se fala em dinheiro, né? Então, a gente tem que tomar sim. muito cuidado a respeito do casamento e dessas separações. Não somos um só? É É. muito difícil, porque tem gente que não aceita isso, né? Mas dar um olhar para essa questão materialista, de se sentir roubado ou de se sentir menosprezado, com mais ou com menos, ou dividir iguais, ou dividir parcialmente, né? Eu acho que essa questão, né, não seria nem assim a forma como que cada casal vai administrar essa parte é muito individual de cada Então, composição, né? E vai se amadurecendo aos anos, vai passando, vai se amadurecendo. Olha, né, vão vivenciando, falando, olha, não tá dando certo desse jeito, a gente precisa mudar alguma coisinha aqui, ajustar alguma coisa. Mas eu acho que o problema, ele vem quando você... vou tentar trazer de uma forma mais superficial, porque, como eu disse, cada caso acaba sendo um caso, né? sim. Mas, por exemplo, quando você está num casamento, você tem seus filhos, você tem sua vida, sua casa, né? Mas você ainda está muito fixado no seu, o meu, a minha família que está lá, pai, mãe, só, né? Meus irmãos. Então, eu deixo de fazer e de prover para minha família, muitas vezes para prover para outra, para os meus familiares. Então, talvez aí possa haver esse problema, né, no casamento, e aí trazer muitas brigas.
Mas dentro do casamento, existe tantas formas da gente fazer os combinados que dá certo, É, né? Então, como você bem trouxe, olha, o meu dinheiro é para viagem e o seu é para pagar as contas. Cara, se eles estão administrando bem dessa forma, então tá certo, show de bola, maravilha, né? né? Mas tem pessoas que falam, não, vamos dividir as contas, eu fico com tais, você fica com outras. Então, vai ser saudável essa relação dessa forma? Ok. Então, é muito individual de cada um e cada relação vai amadurecendo conforme, olha, Sim, não está dando muito certo esse combinado, não, vamos rever esse negócio aí, porque não está me sobrando dinheiro, enfim, cada relação vai trazer uma composição para que dê certo daquela forma ou não, né? Mas o principal aqui estamos juntos, tá misturado, e o que a gente pode fazer para caminhar e remar esse barco para o mesmo lugar? Se eu tenho um foco de, por exemplo, uma casa, né? Mas eu vou ficar gastando só no meu bem-estar, no meu prazer, então eu não estou focando no mesmo lado que ele. Por que só ele sacrifica o dinheiro dele e eu não? Da mesma forma, o homem, né? Ele está focando muito no bem-estar dele, por exemplo, só o futebol, a bebida com os amigos, e por que ela também não pode estar trazendo esse bem-estar para ela da maneira dela? sim, Então é só ir ajustando essas velas para que o foco continue sendo o mesmo. sim. Faz sentido, Rê? Faz todo sentido. Concordo com você. Eu acho que eu já tenho quase 15 anos, né? Ou melhor, mais de 15 anos. E a gente, ao longo desse período, a gente vai realmente ajustando essas velas no que condiz aqui a família, né? Mas você É, bem falou a respeito da família do outro, né? Ou da minha família, que a gente é, precisa tomar cuidado. é, Porque querendo ou não querendo, a gente não casa só com o marido, né? A gente casa com a sim. família. Então é bem complicado, mas É. Então, vamos mas lá. é aí que estão os combinados, né? É, Porque existe também casos, né, que a gente já percebeu aqui nas terapias, onde o marido ou a esposa precisa ajudar realmente os familiares, né? O pai ou a mãe precisa ajudar. Mas isso tem que estar muito bem combinado dentro de casa também, para que não interfira no relacionamento. e não Não é um julgamento que eu não posso ajudar meu pai e minha mãe, claro que pode, mas desde que você não tire da boca dos seus filhos, vamos dizer assim, exatamente. para alimentar a outra. Então é só ir ajustando mesmo essas velas, né? Você disse tudo. Eu acho que tem que combinar, porque existe um andamento dentro de casa, né? Óbvio que a Sim. gente não vai desamparar os nossos familiares, mas isso precisa estar muito bem cuidado, olhado, negociado, né? Isso. Acordado. Mas vamos lá. Bora. A nossa intolerância com as diferenças do outro, desde coisas simples como fazer as refeições na sala de jantar ou na sala de TV, até pagar ou não as contas em dia, normalmente torna-se gatilhos desencadeadores de crises conjugais. Daí a necessidade da alteridade. A alteridade é o respeito pelas diferenças do outro em relação a nós. É o respeito por quem a pessoa é, mesmo sendo diferente de nós e de quem gostaríamos que ela fosse. Esse respeito preserva a individualidade e a liberdade de cada um. É interessante, né? Quando eu vi o nome do capítulo, eu fui em busca de saber o que é alteridade, né? Que é uma palavra diferenciada, eu mesmo não sabia. Então, alteridade no casamento é o respeito pelas diferenças do outro em relação a nós. Lembrando, nós viemos com educação diferente, com hábitos diferentes, com crenças diferentes. Então, a gente precisa respeitar. O que é o respeitar a diferença? É, tudo bem que ele é diferente. Eu acho que a gente não ocultar essas diferenças, simplesmente escutar, você entra em conflito porque você acaba não aceitando. Mas você falar como você pensa e dar a oportunidade do outro falar como ele pensa, isso já é um respeito, né? Sim. Eu acho que a gente precisa preservar, como ele mesmo fala, esse respeito preserva a individualidade e a liberdade de cada um. É como Perfeito. eu falo com tudo. Eu não como carne. Mas se o outro quer comer carne, tudo bem. É um direito dele. É a individualidade de cada um. Então a gente precisa aprender a respeitar o desejo, desde que não interfere, né, no nosso, como é que fala? Na nossa índole, tá tudo bem.
mas a gente precisa respeitar a vontade de cada um. É. Legal isso que você trouxe, Rê, porque muitas vezes, né, a gente vê quando chega a nós, né, as mulheres, muitas vezes elas estão se escondendo, elas não têm coragem de colocar quem elas realmente são, o que elas querem, o que elas acham que é certo, para manter um relacionamento. E isso não é nada saudável, né? Porque você não está se respeitando em primeiro lugar quem você é, não está honrando, de certa forma, o que você traz da sua família, que não é feio, é Não. só diferente. Então, essa percepção do respeito que você falou é importantíssimo e é elegível. Não tem como você ter um relacionamento saudável se você não trouxer a sua, quem você é, A né? verdade. Porque a sua verdade, ficar se escondendo atrás dessa máscara que estava lá atrás, né? Desde que eu namoro, eu sou assim, eu nasci assim, eu acredito. Não. Tira essa máscara, mostra quem você é. De repente a pessoa se surpreende e gosta mais de ver você sem a sua máscara do que com a máscara que você colocou, de perfeita, né? Eu não erro, eu sou perfeita, eu não vou vacilar, enfim. Estamos todos aqui em evolução, né? Todos querendo melhorar cada dia, né? Mas a gente só vai conseguir melhorar quando a gente se colocar quem somos, né? Como somos, para que nós mesmos não entremos em dor. É isso mesmo. O respeito é tudo, né? Em qualquer parte, não só no casamento, como na vida, né? É, Vamos lá. É muito comum querermos ensinar, conduzir, induzir o outro a fazer aquilo que julgamos certo, sem nos darmos conta de que não é porque o outro é diferente do que somos ou fazemos que ele está errado. É apenas diferente. Portanto, a alteridade exige equilíbrio emocional. Precisamos de maturidade e assertividade para praticar a alteridade. A maturidade nos dá a capacidade de ouvir críticas sem nos ofendermos, e a assertividade nos permite expor todo e qualquer pensamento e sentimento sem ofendermos o outro. Olha é, que interessante, Andresa, caindo algumas fichinhas, né? Quantos de nós, às vezes, nos machucamos com o que o outro diz? Mas o que o outro está ainda, né? dizendo é para ofender a gente? Ou é só uma forma dele pensar, uma forma dele sentir? Então, quando nós estamos frágeis, quando ainda não nos curamos, digamos, das nossas dores, a gente se ofende com o que o outro diz. Então, a É, gente precisa estar em presença plena para saber o que é do outro ou o que o outro disse está em mim. Porque é, quando está em nós, a gente se ofende, a gente se machuca, a gente, né, fica com raiva. Mas será que está em nós ou está no outro? Então a gente é, precisa nos curarmos das nossas dores, ou melhor, nos autoconhecer, para a gente poder separar o que é meu e o que é do outro. Porque a opinião do outro é só a opinião do outro. Será que é uma verdade minha? Será que me ofende quando o outro fala alguma coisa de mim? Então a gente precisa ter esse autoconhecimento que é muito importante para a vida da gente, para a gente evoluir e saber separar o que é meu e o que é o do outro. Se isso é uma dor minha ou se é uma dor do outro. Concorda, é, Andressa? eu concordo. E até vou um pouquinho mais além do que você falou, porque assim, Rê, uma vez eu ouvi uma frase que eu não gostava de ouvir, mas hoje eu trago com mais leveza, né? Aquilo que a pessoa te fala, né? Como o autor colocou aqui. Então, a gente tem dois caminhos, a maturidade e o autoconhecimento, né? Porque a maturidade vem com o tempo. O autoconhecimento você busca a todo qualquer momento, independente da idade. Então, trazendo essas duas vertentes, né? Eu vou trazer a frase que eu ouvia e que eu ficava louca, porque eu ficava assim, isso não é dessa forma. Mas é assim. Quando você ouve aquilo, né? Se doeu, pega que é seu. Me falaram isso uma vez, eu falei assim, não, imagina que eu tenho isso em mim, imagina. Imagina que eu tô falando dele, eu não tô falando de mim. Mas é de mim, porque doeu em mim. Então, a maturidade e o autoconhecimento traz esse momento do doeu pega que é seu com mais leveza. Porque ele vai fazer você entender que parte daquilo te doeu, porque existe algo em você a ser olhado e a ser tratado. Olha, por que te doeu tanto? Por que ouvir isso te faz sentir dor?
Por que que essa. E aí, destrinchar um pouco, né? Ok, eu sei que eu preciso olhar para isso, mas ele também tem as dores dele, tá tudo bem. Então, é o momento dele se expressar, é o momento dele esbravejar, mas aquilo é meu ou não. De repente, aquilo não é meu e tá tudo certo. Eu me conheço. Então, aquilo não me dói mais. Eu me tratei naquela dor, naquela sensação, e eu não permito mais que isso doa em mim. Então, deixa ele com a dor dele. Mas aí a maturidade traz essa tranquilidade, né? O autoconhecimento traz essa tranquilidade, mas quem ainda não buscou, traz isso como até de certa forma, uma reatividade, né? Você acaba reagindo de uma forma que não é muito saudável para o relacionamento. E se sente vítima, né? Muitas das vezes. E assim, esse autoconhecimento é bacana, porque quando dói, né? Pega que é teu, porque doeu, é a gente parar um pouco e refletir por que, que o que ela falou, o que ele falou, está doendo em mim. Será que é É, verdade? Porque se todo mundo fizesse essa prática, né? Eu costumo falar muito isso para os assistidos. É, pratica, se doeu, se você tá com raiva, se você tá com medo, se você tem segurança, se você tá se sentindo rejeitado, é porque tá em você. Então para, é, entra em meditação, entra em reflexão para analisar por que que doeu em você. Né? é, Do outro te ofendeu, porque, gente, eu já falei isso em outras lives. Aqui, viemos no mundo, não foi para fazer o outro infeliz, não foi para fazer o outro triste. Mas a gente, às vezes, se expressa de uma forma que, se a dor está no outro, ele pega. E daí vem a raiva, vem a tristeza, vem a ira, tem a vem, reatividade, vem a né? reatividade. A gente precisa olhar isso com muito carinho para que a gente possa ter compreensão de nós mesmos e melhorar. Aí vem a maturidade, né? É verdade. Para a gente tentar se curar dessas dores. Porque o tempo inteiro a gente encontra pessoas é, que machucam a gente, mas machucam não é para machucar, é porque a dor está em nós e a gente precisa tentar entender essa dor. É. Vamos ampliar um pouquinho, né, essa nossa lente aqui. Acho bem bacana isso que você trouxe. E eu acho que vale a pena a gente trazer um pouco mais, ir um pouco mais além. Se nós, dentro da nossa percepção, Rê, que nós trazemos as feridas emocionais como forma de tratamento, né, de identificar nossos pontos de dor, nossas emoções. Então, se nós trouxemos os nossos pacotinhos de dores emocionais para tratar, seja rejeição, abandono, humilhação, seja qual ela for. Então, nós vamos passar pela vida com pessoas que vão nos proporcionar a olhar para aquilo, a sentir aquilo. Só que enquanto a gente fica na nossa reatividade, eu não quero sentir, eu não quero ver, esse é um problema dele, não é meu, eu não vou olhar, e aquela coisa vai aumentando dentro da gente. Então, é o marido que você precisa, é a sogra que você precisa, são os cunhados que você precisa, porque tudo isso vai fazer os filhos, todas essas pessoas vão estar à sua volta proporcionando que você veja e que você se conecte com essa dor, com esse desequilíbrio, para que você desenvolva a capacidade de olhar, de se curar, porque é essa a sua evolução. A gente Exatamente. não está aqui só a passeio ou só para ser feliz. Estou falando que a gente não vá. A gente pode ter uma vida só de felicidade, de mais leveza, mas isso não quer dizer que nós não vamos passar e olhar para as nossas dores, né? Para a nossa gavetinha da dor, da rejeição. Tá, vamos olhar para isso, ok. Mas vamos olhar com mais leveza, né? Com mais tranquilidade, porque se estamos aqui para isso, então a gente não ia ter todas as pessoas sendo aquela fofurice com a gente o tempo todo, Aí não tem nem o que evoluir, né? Isso é o né? paraíso. Então só ampliando um pouquinho que ninguém está aqui para atacar ninguém. São os instrumentos da vida, de Deus, do universo, que precisa estar com a gente para que a gente se desenvolva como ser humano. E, Certo? e às vezes o casamento, Andresa, é uma prova para a gente evoluir. A nossa família Total. é uma prova. Então, é triste quando a pessoa desiste. É óbvio que você não vai ficar numa família, numa relação tóxica, sofrendo abuso e tudo mais. Mas no dia a dia, a gente percebe o quanto que os casamentos estão sendo desfeitos, às vezes até por besteira. Sim, Porque você não tem total. a maturidade para olhar para aquilo, respeitar o outro, olha, a alteridade, respeitar o outro O e outro. crescer juntos, né? Porque a família, eu falo que é uma grande escola para a gente poder evoluir.
É uma Com escola certeza. onde vem as diferenças, onde vem as provas, para a gente olhar para os nossos dodóis, as nossas dores, para a gente poder reconhecer, ter a coragem de reconhecer e não se fazer de vítima, para poder evoluir, para ir para um outro patamar e perceber Exato. que eu preciso me curar ou a dor é do outro. Deixa eu ajudar o outro, né? Isso é É, pobre. Então, exatamente. pensa com carinho se você está numa relação que você acha que não tá legal, para você poder crescer junto. Porque assim, se você separa e casa com outro, se junta com outro, provavelmente esse outro vai trazer os mesmos problemas para você tentar se curar. Enquanto você não se curar, você vai viver numa relação do vai e vem, né? Dessa relação que, É, poxa, eu só atraio isso, por que será que eu estou atraindo? Porque eu preciso evoluir, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, me curar dessas dores. exatamente. Aí quando a pessoa chega e fala assim, eu tenho dedo podre, eu só arrumo relacionamentos tóxicos. Por que será, né? Eu falo, gente, olhe para suas dores. Porque se você tem dor, se você está principalmente em depressão, né, que é uma dor que a gente já falou que é muito séria, é porque a dor está dentro de você e você precisa ter coragem para olhar e evoluir. Então, olha para esse casamento, o que não está legal? O que tá que você não está feliz? Será É isso que mesmo. partir para ação não seria a melhor solução do que ficar esperando pelo outro? Né? Mas vamos deixar a conclusão para o Vamos lá. final. Continuando, a maioria das separações acontece por falta do diálogo, de comunicação. É importante termos empatia ao ouvir nosso companheiro ou nossa companheira e compreendermos os sentimentos de cada um dentro da relação e das situações geradoras de atrito. Cada um dos parceiros precisa aprender a ceder e fazer concessões, sem se anular em favor da relação. Dialogar com o coração aberto sem se defender ou acusar o outro. Quantas vezes estamos pensando numa resposta para nos defendermos enquanto o nosso companheiro está falando? Quem nunca, né, Andressa? Estar na reatividade, né? A gente está sempre na reatividade, sempre querendo mostrar a nossa verdade, mas por que não dialogar e ver que podem ter verdades diferentes, sua e dele, né? Sim. Assim perdemos a oportunidade de ouvir e compreender o outro só para nos defendermos. Quando vivenciarmos a alteridade, internalizamos que diferenças não são erros e que não precisamos nos defender ou agredir, porque o outro está se queixando da nossa incompatibilidade. Só precisamos encontrar um caminho que agrade a ambos e, sendo possível, agirmos com equilíbrio ao fazermos concessões. Bacana isso, né? O diálogo é tudo, né? É, Como ele fala bem. Pode pode falar, Rê, desculpa. não pode falar. Ele, ele fala legal, essa parte que ele fala sobre nos defendermos, né? A gente está sempre na reatividade. Eu diria que quando a gente não consegue olhar para nós, que acontece isso, é muito normal e muito comum, de olharmos para as nossas dores. Então, quando a gente não consegue fazer esse movimento de vir para dentro, a gente vai para fora. Então, a gente está reativo e nós estamos transferindo uma responsabilidade para o nosso companheiro. Isso é muito mais comum nos relacionamentos do que se parece, né? Então, é claro que nem todo mundo está buscando o autoconhecimento. Então, essa dor ela é muito fácil e comum de percebermos, né? De transferir essa responsabilidade, essa dor ou essa solução para o nosso companheiro. E ao invés de estarmos reagindo, nós poderíamos estar aprendendo com a dor dele. Por que, que você está sentindo isso? O que aconteceu? O que eu falei, né? Que te deu tanta dor? E nos dá também a oportunidade até de sermos um pouco mais humildes, né? De pedir desculpa. Olha, me desculpe, eu errei. De mostrar a nossa vulnerabilidade, né? De mostrar que somos seres em evolução, aprendendo a ser gente, né? Que nós estamos aqui todos nesse movimento, aprendendo a ser melhor a cada dia. Então, eu acredito, Andresa, né? Eu digo que para mim é saudável, dentro de um relacionamento, pedir desculpas, por exemplo. Porque eu vou errar, eu vou sempre estar errando. Mas eu entender que eu posso aprender com o meu erro é o que faz a diferença dentro dessa relação. E lembrando, né, Andresa, que na época de namoro, a gente tem diálogo.
né? A gente tem conversa, a gente, de certa forma, mostra as nossas insatisfações ou aprende a negociar. E por que que quando se casa, né, ao longo do tempo, se perde esse diálogo, se perde É essa verdade. comunicação? Então, eu acho que uma das grandes soluções para os casamentos vingarem é ter o diálogo. E assim, doeu, pega que é seu, mas assim, se doeu, conversa, dialoga. Uhum. Peraí, por que você está falando isso? Você pensa desse jeito? Isso é seu ou isso é meu? Então, o diálogo é primordial, gente. E a gente precisa aprender. E eu falo isso por mim mesmo, porque às vezes a gente está sem paciência e a gente É, já entra na defensiva. Então, a presença plena, né, é ter sabedoria para parar um pouco, respirar antes de responder, antes de estar nessa defensiva. Respirar para compreender que você precisa, naquele momento, ser humilde e reconhecer seu erro. É é, respirar para dar, né, alguns segundos para falar com mais calma com seu parceiro. Porque, é, afinal de contas, você escolheu ele pensando nele para a vida inteira. Então, a gente precisa aprender a dialogar para a vida inteira e não entrar no vício do deixa me proteger, né? Da é, reatividade. Porque a reatividade, ela só separa, né? exato. É isso mesmo. Precisamos aprender diariamente. Eu falo que é um aprendizado diário, né? E eu falo É, isso até com os nossos filhos. O quanto eu percebo que às vezes eu sou reativa, ao invés de ouvir primeiro o filho, entender como ele está pensando antes de eu reagir, antes de eu dar uma bronca, antes de eu é, punir. Então, isso é, vale não só para o casal, mas em todas as nossas relações, né? Porque a relação com o que está fora, os nossos amigos, com as pessoas, os nossos colegas de trabalho, sempre é mais calma. E por que não é, dentro de casa ser mais calmo? Né? É dentro de casa que a gente precisa realmente manter todo esse cuidado, né? é. Mas é como o autor falou, né? Dentro de casa a gente está nessa tal de zona de conforto, então a gente tira a máscara e aí faz o que tem que fazer. Mas na Exato, verdade deveria ser o contrário, né? exatamente. Mas vamos praticar, né? Vamos lá. A alteridade permite buscarmos a harmonia dentro do respeito às adversidades. Buscar a alteridade é caminhar para uma relação saudável, menos conflituosa e, consequentemente, muito mais prazerosa. Portanto, precisamos ter disposição para aceitar e aprender a partir do que nos incomoda no outro. Exercitando a alteridade, é possível praticarmos um dos principais ensinamentos de Jesus: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Aí, último parágrafo. A aceitação pelas diferenças acaba com qualquer julgamento e crítica e passamos a enxergar o outro tal como somos, seres humanos passíveis de erros, mas em busca de amenizar sofrimentos e vivenciar os prazeres da vida. Respeito a tudo, né? Respeito às adversidades, respeitar as diferenças, respeitar a forma de pensar. Mas antes de qualquer coisa, praticar esse olhar, né? Deixa eu me comunicar direito, como deve ser, com calma, com tranquilidade, para entender se é meu, se é do outro, essa dor, e ajudar em conjunto. Afinal de contas, um casamento é duas vidas, né? Então a gente casa para somar e não para dividir o que é seu, o que é meu. É a sua dor, É, é a minha dor. Né? A sua crença, a minha crença. Vamos somar, vamos discutir. E a gente, a todo tempo, a gente precisa ressignificar. Porque crenças te prende, né? Então, sim. por que será que a minha crença está tão enraizada? Será que eu sou a certa? Ou será que é o outro que é o certo? Mas dar a oportunidade dessa comunicação e entender o que o outro pensa e também colocar o que você pensa, vocês podem chegar a uma conclusão e amadurecer com o pensamento de cada um, né? E aí entra o que o autor trouxe aqui, né? Julgar menos, criticar menos,
E eu traria, complementaria aqui, se permitir mais, né? Porque, como você bem trouxe, né, Rê, as crenças que nós trazemos da nossa família são só crenças. Ah, não pode fazer desta forma, vamos dizer uma comida, não pode fazer a comida desta forma, tem que comer meio-dia, tem que fazer jantar até às 7 da noite, tem que... Gente, são tudo formas de viver que eu trouxe da minha família. Como eu vou adaptar da melhor forma no meu relacionamento? Se eu aprendi que é bom isso e ele aprendeu que é bom de outra forma, posso experimentar outra forma só para eu entender o que ele está dizendo? Ao invés de criticar e julgar que está errado, são só formas diferentes. O autor falou isso o capítulo inteiro. Somos seres individuais, somos seres diferentes e trouxemos culturas diferentes para somar, como você bem colocou, não para dividir. Né? Que bacana, a gente vai trazer até uma coisa, são relações, não estou falando que é só relacionamento íntimo. Em todas as relações nós podemos praticar esse não julgar, o não criticar. Né? Quando você vai, por exemplo, na casa de uma amiga e você chega lá, ela oferece algo que você nunca experimentou, se permita. Ao invés de sair falando, nossa, eu fui lá para comer aquilo, se permita, experimente, vivencia, mesmo que seja ruim, mas você experimentou, para depois você falar, não gostei. E isso traz isso para você, para sua vida toda, no trabalho, né? Porque às vezes a gente fica tão reativo com a vida que até mesmo no trabalho você perde oportunidades porque você está sempre de cara feia, não gostei disso, não gostei daquilo. O seu mundo é o melhor de todos, mas você não se permite vivenciar as experiências novas. Isso tanto no relacionamento íntimo quanto nas outras relações de amizades, no trabalho, em qualquer lugar que você vá. Você, a todo momento, eu percebo que nós somos instrumentos, né, da espiritualidade, tanto para você ouvir aquilo que você precisa, quanto para você falar algo que alguém precisa. E às vezes é só um bom dia, não é nada mais do que isso. Mas é só um bom dia, tudo bem com você? Mas se a gente não se permitir, a gente não consegue também trazer o que a gente precisa ouvir. Né? E às vezes não é o marido que vai falar, às vezes é a sogra. Às vezes não é o marido, mas é a cunhada, o cunhado. E você vai ouvir aquilo de uma forma, às vezes, na reatividade, mas traga, absorva. O que eu posso aprender com tudo isso que eu ouvi? Antes de reagir, né? Dar aquele passinho para trás, respirar. O que eu posso aprender com isso? Exatamente. Eu gosto muito dessa última frase que ele coloca. Seres humanos passíveis de erros, mas em busca de amenizar sofrimento e vivenciar os prazeres da vida. Da vida. Né? Pode ser prazeroso, né? Pode ter, basta ter o diálogo, o respeito com o outro, né? Principalmente com o marido, e dialogar para chegar num acordo, né? Numa maturidade, para a gente poder vivenciar os prazeres da vida. Da vida. Então, Isso gente, aí. o casamento para dar certo, só para a gente concluir, eu acho que não precisa de muito, precisa de diálogo. E a gente percebe nitidamente quando não há diálogo, não há sinceridade, não há verdade naquilo que você pensa, é onde começam os conflitos. Né? Então, a verdade, o desabafo, digamos, né, das nossas dores, ela é essencial para o outro compreender, mas o outro também precisa estar aberto, né, para escutar, para entender, para poder crescer junto. Né? Então, assim, conversem, essa é a dica que eu dou, conversem e sejam verdadeiros, sem querer ofender o outro. Óbvio que tem alguns momentos que a gente vai ofender porque a dor está no outro. Mas enquanto a gente tivermos comunicação, diálogo com nossos parceiros, as coisas vão fluindo para a gente poder crescer, evoluir e ter uma vida mais leve, mais tranquila e não só de se defender, né? Porque a gente quer se defender. Não, eu sou assim, eu fiz assim, por que assim está errado? Então a gente está sempre achando que a gente está 100% certo. Se permite a dar uma nova lente, né? A dar um novo olhar. Isso. É isso, Rê. Mais uma semana. Estava inspirada hoje. Muito bom. A gente sempre faz uma troca muito gostosa, né, de pensamentos e acho que tudo é válido. Tudo a gente traz um pouquinho de cada uma, né, a sua experiência, né? Então não tem um jeito certo, um jeito errado. É o que é bom para cada um. E aí se permitir, como você falou, o outro falou,
se permitir ajustar essas velas para que a gente seja sempre feliz. A gente está aqui para ser feliz. Exatamente. Vamos ser felizes. Se permita, porque a vida não é sofrimento, gente. É só evolução, é diferente. A gente precisa evoluir e não ficar sofrendo, né? É isso aí. Ó, semana que vem. Obrigada. Obrigada a você, meu amor. Foi ótimo, adorei. A gente achou que ia ser rápido, né? Como sempre. E falamos aqui bastante. Mas, ó, semana que vem, capítulo 19, o tema é para o progresso necessário à mudança. O que será que vai trazer, né? Mas vamos ver para semana que vem. Tá bom? Obrigada. Mais uma semana. Gente. Gratidão. E compartilhem a live com quem vocês acharem que possa ajudar. E assim vocês nos ajudam a ajudar alguém também. Exatamente. Obrigada pela presença de todos vocês, Cláudia, Ednei. E estamos aí, semana que vem, de novo, às 11 horas da manhã. Tá bom? Beijo, gratidão. Gratidão, obrigada. Tchau. Tchau, Sá. Salete entrou. Beijo. Beijo.